No começo dos anos 80, um psicanalista famoso francês chamado Félix Guattari veio ao Brasil. E ele assistiu uma projeção de um filme sobre o candomblé. Ele ficou muito impressionado pelo seguinte, porque ele viu uma filha de santo, né, toda pintada. E quando ele viu o ritual, ele falou, é fantástico, porque ela parece um Picasso e ao mesmo tempo é completamente mágico isso que está acontecendo. Mas é incrível, porque esta mesma pessoa que está no terreiro fazendo isto, daqui a meia hora ela vai sair dali e pegar o seu Walkman, entende? Ou seja, ela vai passar do tempo mítico para o tempo tecnológico sem conflito entre uma coisa e a outra. Ela vai poder fazer essa transição num modo de articulação interessantíssimo. E eu achei que era uma coisa muito importante para nós, brasileiros, a observação que ele fazia, porque aqui a gente tinha, ao contrário do que acontece nos países já industrializados, você tem uma mistura de temporalidades muito grande. Tanto o tempo profano quanto o sagrado, quanto o tempo do passado, quanto o tempo do presente, quanto o que está voltado para o futuro. Quer dizer, você tem esse tempo, essa mistura de tempos o tempo todo. O contemporâneo trata o moderno como algo que é como tão arcaico quanto o tradicional, do ponto de vista do contemporâneo. Ao mesmo tempo, se ele trata assim, já o próprio tradicional já não é mais arcaico também, porque ao mesmo tempo eu posso olhar uma tribo indígena e dizer, eles desenvolveram um outro tipo de tecnologia que eu não sou capaz de entender, que eu acho que eles estão atrasados, mas eles desenvolveram, por exemplo, uma tecnologia no xamanismo extremamente sofisticada, que é uma tecnologia que nós não achamos que é tecnologia, porque eles não têm aparelhos como nós, mas eles desenvolveram de outro modo, de tal maneira que a tecnologia está neles, no corpo deles, na mente deles, no modo como eles acessam os mundos virtuais. Com relação à questão dos Yanomami, o que me interessou no xamanismo? O ponto de partida era que eu não podia achar que eu tinha que quebrar a superioridade ocidental de achar que aquilo que a gente não compreende é arcaico, primitivo, simples, atrasado, etc. Né? Aquilo que eu não compreendo, eu não sei o que é. O xamanismo, para mim, é um modo de existência e de conhecimento extremamente complexo e extremamente sofisticado. E um modo de acesso aos mundos virtuais, uma tecnologia de acesso aos mundos virtuais que nós não conhecemos, que é tão ou mais sofisticada do que a nossa. O interessante aí na relação é a gente ver como é que a gente pode entrar em contato com eles para que eles contem para nós como é que é isso. E a gente vê se a gente pode, inclusive, através das nossas diferenças, colocar alguma coisa em comum. Então, se a gente puder trabalhar, se a gente conseguir estabelecer interfaces ou pontos de contato, isso para mim é extremamente produtivo. E isso que eu acho que interessa. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é quebrar a mentalidade de colonizado que a gente tem. É o primeiro ponto, eu acho. Que aí você começa a poder se relacionar com o outro da maneira como o outro é. Aí você começa a ouvir o que o outro está falando. O manifesto antropofágico é um ponto fundamental dessa história. Né? E, do meu ponto de vista, eu até vou fazer uma palestra na Bienal na quarta-feira sobre isso, né? Sobre o dilema hamletiano do brasileiro, né? Que é um espelho invertido do dilema que a gente coloca para os índios. Vocês têm que ser brasileiros, senão vocês não têm direito à existência. Aí, quando eles se convertem a brasileiros, eles falam, tá vendo, você deixou de ser índio. Né? Então, como você não é índio mais, você não tem direito mais a certas prerrogativas de ser índio, se ele se tornou brasileiro. Se ele insiste em ser índio, você fala, tá vendo, você não quer ser brasileiro. É o que, na psicologia, o Gregory Bates chamava de double bind. Você coloca duas posições impossíveis para a pessoa, ela não pode assumir nenhuma nem a outra, e ela fica esquizo.
A questão, para mim, o abismo formulado pela dúvida hamletiana do Oswald era to be or not to be, that's the question, enunciada em inglês. Né? Eu acho é vertiginoso. É vertiginoso o que o Oswald colocou. Quanto mais você pensar nisso, mais você vê qual é o problema do brasileiro, que não sabe quem ele é. Né? Então, esse problema eu acho que tem que ser transformado, não é ou, to be or not to be, tem que ser to be and not to be, né? Mas considerado numa relação não de assimetria entre o que é to be e o que é not to be, que é a condição básica para você começar a pensar um outro tipo de combinação, né? Eu acho. Thank you.